Mia foi visitar o seu amigo de infância no hospital depois que ele ficou 4 dias sem ir à escola por ter se machucado em casa. Ela ficou surpresa ao vê-lo por não saber que tinha sido algo tão sério, principalmente quando ele lhe contou o motivo. Ele tinha acordado machucado. Ela perguntou o que Candy quis dizer com isso porque ele tinha sido vago demais e foi então que ele contou que ele teve um sonho incrivelmente bom onde ele voava como um pássaro. Durante o sonho, ele sentia que tinha necessidade de se encontrar com um certo alguém que ele não fazia ideia, até que de repente ele despencou no chão como se algo tivesse batido nele. Candy acordou aos gritos sentindo muita dor porque seu braço misteriosamente estava quebrado, ou seja, os danos no sonho tinham se manifestado no plano físico. Só que o real problema é que ele continuou tendo o mesmo sonho nos dias seguintes e, portanto, outros ferimentos porque ele sempre terminava sendo jogado por uma força invisível no chão. Mio ficou curiosa com o que ele lhe disse, mas ela não tentou apontar qualquer vestígio de insanidade no amigo que já estava com medo de dormir. Pelo contrário, ela lhe disse que tinha ouvido falar sobre uma lenda urbana que dizia que tinham feito um experimento para fazer as pessoas acreditarem que estavam passando por certas situações somente para que o corpo reagisse referente a essas circunstâncias fantasiosas, como por exemplo, hipnotizar alguém para pensar que está sendo queimado apenas para ver a pele da pessoa criar queimaduras. É claro que ela não estava dizendo que era isso que tinha acontecido com ele, mas Candy notou que isso fazia sentido de certo modo porque ele só estava machucado porque no sonho ele tinha acreditado que havia caído. Mio sugeriu que ele deveria controlar seus sonhos porque ela já tinha comprovado que isso era possível, pois ela costumava ler livros de receitas antes de dormir para sonhar que estava comendo os bolos e sobremesas que ela viu nos livros. Candy achou que essa era uma boa ideia e à noite, quando estava em sua rotina vendo as receitas antes de dormir em sua casa, Mio ficou pensando se o amigo conseguiria controlar seus sonhos. Pouco tempo depois, o sono veio e os sonhos cheios de bolos também. Mio gostava bastante de ter o controle sobre aquele mundo em sua mente, mas nem tudo era perfeito. Uma mosca habitual que sempre aparecia para estragar seu momento tinha chegado perto dela mais uma vez. Dentro do sonho, Mio manifestou um mata-moscas e enquanto cortava o ar tentando golpear o inseto, ela percebeu que aquela era a 5ª vez que ela aparecia perto de seus doces. Consequentemente, como sempre acontecia, Mio o atingiu no chão e para se certificar de que a mosca não apareceria novamente nos dias seguintes, ela pegou um dos palitos e o espetou repetidas vezes. No dia seguinte, quando foi visitar Candy em sua casa, já abrindo a porta com um sorriso e perguntando como estavam seus machucados, ela o encontrou na cama morto, cheio de furos. De algum modo, seus sonhos eram conectados desde o princípio. Certo dia, Nene foi abordada por um dos homens da vila onde morava, dizendo que ela deveria trabalhar como garota de programa porque ela conseguiria dinheiro fácil para sair da pobreza com a sua beleza, mas ela não queria isso para sua vida. Nene quase foi arrastada contra sua vontade por ele, que só não conseguiu levá-la porque Linley, sua irmã mais nova, a protegeu batendo nele porque todos sabiam o quão forte ela era. O homem saiu correndo jurando vingança e Nene a agradeceu pela ajuda e a repreendeu por tê-lo xingado porque ela achava que tais palavras não deveriam estar na boca de uma mulher, ainda mais na de uma tão jovem. No entanto, Linley disse que as pessoas como ele deveriam morrer porque eles eram do tipo que matavam até crianças para se ter dinheiro, e que se algo acontecesse com ela, que era sua única família, ela tiraria a própria vida. Nene a advertiu com ainda mais rigor para que ela não falasse coisas tão pesadas de maneira leviana, porque as pessoas morriam num piscar de olhos e não havia nada mais triste do que a morte. Linley a ouviu dizer que enquanto alguém estivesse vivo, haveria uma chance de se ter esperança. E tomada por essas palavras, ela perguntou para Nene como eram seus pais que faleceram antes que ela sequer pudesse se lembrar deles. Nene lhe disse que seu pai era forte e corajoso e que vivia para protegê-las, algo que era bem parecido com a relação que elas tinham, porque mesmo sendo mais nova, Linley assumia bem esse papel. Ela prometeu para sua irmã que continuaria a protegendo de tudo, mas um dia ao acordar, ela encontrou o leito de sua irmã vazio, pois os homens a tinham raptado para conseguirem à força dinheiro com seu corpo. Linley conseguiu encontrar as pegadas dos cavalos e enquanto os homens conversavam que teriam feito mais dinheiro se tivessem capturado as duas, ela apareceu no esconderijo deles, dando cabo de cada um sem a menor dificuldade. Ela gritou para que eles devolvessem a sua irmã e não se sentiu intimidada mesmo com a gritante diferença de números. Após derrotá-los, ela encontrou Nene num estado deplorável porque eles haviam a usado vezes o suficiente para que ela nem soubesse quantos tinham sido. Linley tentou chamar por ela, mas algo dentro de Nene havia se quebrado. Nada do que ela dizia tinha efeito em seu olhar distante e vazio. Ela estava viva, mas sem a mínima esperança de se ligar às palavras que ela tinha dito antes a respeito da morte ser algo ruim. E assim, ela a seguiu, mas levando consigo a adaga de um dos homens.
No meio do caminho, Nene se entregou ao chão e implorou para que Lynn a matasse, o que fez ela chorar porque ela queria acreditar que valia a pena viver apesar de qualquer circunstância. Lynn tentou convencer sua irmã a acreditar nas palavras que ela havia incutido nela, mas estava sendo difícil demais aceitar todo o abuso e violência que ela sofreu. Lynn insistiu para que sua irmã continuasse seguindo em frente, e enquanto ela caminhava ainda com lágrimas nos olhos, dizendo que ela estava grata por ela ter cuidado dela até ali, Nene tirou sua própria vida porque infelizmente o mundo tinha mostrado para ela que nem sempre acreditar em palavras bonitas era o suficiente. Diversas pessoas estavam desaparecendo sem nenhum aviso prévio. Ninguém sabia o porquê disso e todos estavam começando a ficarem assustados de se tornarem as próximas vítimas. Yuki conversou com sua mãe sobre isso e as duas apontaram sobre os conhecidos que tinham sumido, o que era algo bem assustador por ser tão próximo. E o pior é que justamente nessa noite, o pai de Yuki estava demorando para voltar do trabalho. Elas não queriam assumir que ele também tinha sido levado, mas quando as horas passaram e ele não voltou, elas constataram que ele também tinha sido um alvo dessa força desconhecida. Dias depois, Yuki conversou com sua melhor amiga Mitch, que também teve alguns parentes desaparecidos. Elas conversaram sobre o ocorrido, dizendo que estavam com medo do que poderia acontecer e, como ironia do destino, algo aconteceu. O corpo de Mitch se alongou sendo puxado para o céu, onde ela acabou desaparecendo na frente da amiga que estava completamente impotente, tendo sido capaz apenas de gritar de puro horror. Um tempo depois, quando Yuki estava tentando escapar de uma tempestade, ela quase foi atingida por algo que o céu tinha cuspido para a terra. A massa de carne despencou com força no chão e, para o seu choque, era Mitch quem estava ali, completamente esmagada. Ela tão misteriosamente tinha sumido e sido devolvida junto com todos que foram tagados por aquilo que ninguém conseguia compreender. Miharu vivia sofrendo bullying na escola por ser alguém mais reservado, mas um dia quando Thalassa, um jovem popular que veio da Europa, intercedeu em sua defesa se aproximando dele, os maus tratos que ele sofria acabaram. Miharu não entendia o porquê da aproximação repentina. Parte dele acreditava que Thalassa queria ganhar alguns pontos morais por estar ajudando alguém necessitado, mas as coisas entre eles foram mudando com o passar do tempo. Só que ainda havia algo que deixava Miharu incomodado, pois os olhos dele pareciam que escondiam um segredo insondável. Um dia, uma menina chamada Juri, que era apaixonada por Thalassa, os confrontou dizendo que não entendia o porquê dele estar perto de alguém como Miharu. E de maneira bem estranha, Thalassa a abraçou, a reconhecendo como alguém sem esperança e disse que ela deveria parar de maltratar seu amigo para que eles também fossem amigos. Apesar disso por si só ter sido algo incomum, o que realmente se mostrou inusitado foi o que aconteceu no dia seguinte. Juri morreu num acidente de carro e, coincidentemente, Thalassa estava parado próximo ao seu corpo observando. O tempo passou mais um pouco e nada de surreal aconteceu até que um dia Thalassa conversou com Miharu que ele precisaria se transferir de escola, o que deixou Miharu bem impactado, porque eles tinham desenvolvido uma amizade muito forte. Thalassa disse que agora que ele estava fora de perigo, ele não precisava mais se manter por perto para protegê-lo do bullying. Miharu concordou com isso, mas ele não conseguiu conter suas lágrimas porque seu amigo tinha o aceitado da forma como ele era, e ele sequer fazia ideia de sua importância na sua vida. Miharu acabou perdendo o controle de suas emoções e implorou chorando para que Thalassa não fosse embora, e foi nesse exato momento que algo aconteceu. Thalassa apontou o dedo para ele e ordenou que ele pulasse do topo da escola onde eles estavam. Miharu não entendeu o comando, mas seu corpo começou a se mover contra a sua vontade e ele caiu de costas enquanto ouviu que deveria ser seu melhor amigo lhe dizer com um tom frustrante que ele esteve lhe testando durante todo esse tempo. O rosto de Miharu expressou com vigor todo o pânico que ele sentiu ao despencar do alto, até ele ser esmagado lá embaixo simplesmente porque ele tinha caído no encanto daquela criatura vestida de ser humano. Thalassa desde o início fez parte das lendas do clássico monstro marinho que encantava os marinheiros com sua voz e os faziam se atirar ao mar em direção à morte. Ele estava em busca de alguém que resistisse à sua atração inevitável, simplesmente porque essa era a única forma dele se libertar de sua imortalidade, que nada mais era do que uma maldição. O telefone na casa de Sanai tocou certa noite e seu marido Hayashi, que estava no banheiro, pediu que ela atendesse. Quando ela o fez, uma voz familiar do outro lado se apresentou como Kida, um homem que fez parte de seu passado. Sanai congelou ao perceber com quem estava falando e quando Hayashi, ainda no banheiro, perguntou quem estava na linha, ela mentiu dizendo que era apenas um amigo da época da escola.
Kida perguntou se ela ainda se lembrava dele porque ele queria saber se ela tinha recebido as cartas que ele continuou mandando para ela ao longo dos anos, porque ele nunca se esqueceu do quanto ele era apaixonado por ela. Mas Sanai, com medo de ser pega falando com um outro homem, pediu desculpas e desligou a ligação. Ainda com o telefone no gancho, Sanai ficou desconfortável por essa mancha do passado ter surgido novamente, e assim que ela tentou dar de ombros para a situação, o telefone tocou mais uma vez ecoando seu som por tanto tempo, que Hayashi gritou para ela atendê-lo porque poderia ser o seu chefe querendo falar com ele. Sanai sabia que esse não era o caso, mas ela precisava calar o telefone para seu marido não desconfiar de nada. E no instante em que ela o levou ao ouvido, Kida do outro lado disse para ela não desligar porque ele queria falar um pouco com ela. Ela mentiu para Hayashi sobre a pessoa na ligação e disse para Kida não lhe perturbar mais porque ela já havia dito para ele há 5 anos que ela era uma mulher casada. E mesmo ele pedindo para ela não desligar, ela se despediu sem rodeios. Só que de novo, o telefone tocou. Hayashi gritou do banheiro para ela atender. Parecia que Sanai estava presa num ciclo onde a voz do marido se repetia para ela atender junto do telefone que não parava de tocar, pois quando desligava na cara de Kida, ele imediatamente ligava novamente. Numa dessas, Sanai ficou surpresa e um tanto aliviada quando a pessoa na linha se apresentou como Tanaka, o chefe de Hayashi. Sanai chamou por ele, mas ele não respondeu. Quando foi ao banheiro para ver o que tinha acontecido, ela se deparou com uma cena horrível, pois Hayashi estava morto dentro da banheira. Ela gritou desesperada ao ver a cabeça decepada do marido e recorreu ao telefone para pedir ajuda de Tanaka. Mas ela ouviu apenas a voz de Kida do outro lado da linha falando sobre a morte do marido dela porque agora ela estava livre para estar com ele. Sanai largou o telefone no chão e o encarou em silêncio até decidir arrancar o cabo da tomada ou partindo ao meio. No entanto, isso não adiantou. O telefone continuou tocando. Sanai implorou para que Kida a deixasse em paz, mas ele disse que queria apenas conversar com ela. Vencida pelo cansaço, ela disse que ele poderia ir até a casa dela. Um tempo depois, Sanai ouviu alguém bater em sua porta. Ela abriu já partindo para cima dele com uma faca e o acertou diversas vezes com muita fúria. O alvo perfurado só conseguiu verbalizar seu nome num último suspiro. Uma das amigas de Sanai que foi até a casa dela enquanto tudo isso acontecia, gritou horrorizada ao vê-la na cena do crime. Ela gritou perguntando o que Sanai tinha feito porque ela tinha tentado ligar para ela várias vezes para lhe contar algo que tinha acontecido com Kida. Sanai ficou confusa com isso e sua amiga lhe disse que Kida tinha tirado a própria vida no dia anterior, ou seja, ela esteve falando com seu fantasma o tempo inteiro. Aquele que ela apunhalou e matou era nada menos do que o seu marido. O fantasma obcecado por ela a fez enxergar o que ele queria para que ela enfim ficasse livre para ele. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou dos contos, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.